Pessoal, ontem o TCU firmou um entendimento de que o relógio do Lula não precisa ser devolvido à União. O TCU foi provocado pelo deputado Sanderson, que é do PL, né? A respeito, então, deste relógio que o Lula ganhou de presente, se não me engano, do Jacques Chirac. Parece que o presente foi lá em 2005, um relógio de ouro. E aí, então, o Sanderson, diante de toda a celeuma que estavam fazendo com as joias do Bolsonaro, que o Bolsonaro ganhou as joias e que ele não podia ficar com essas joias, que ele tentou vender essas joias, toda aquela celeuma que vocês já sabem. E isso partiu aí do pessoal da extrema esquerda, junto com o consórcio da grande imprensa, né, que é uma turma aí que é anti-Bolsonaro, porque Bolsonaro é o pior ser do mundo. Porque você sabe que durante o período Bolsonaro a imprensa passou assim meio apertada em relação a dinheiro público, né? Eles gostam de viver pendurado ali nas tetas do dinheiro público e o presidente Bolsonaro não deu muito mole para eles, como os governos do PT fazem. É Lei Rouanet, é dinheiro para grande mídia, você vê a imprensa aí tendo, a Globo principalmente, né, batendo recorde aí de arrecadação de dinheiro público a título de publicidade do governo federal. Então, o que acontece? O Sanderson provocou o TCU e o TCU chegou a uma decisão a respeito do relógio do Lula, se era para ele devolver ou não. Eu vou falar sobre este assunto aqui como assunto principal do vídeo, mas eu vou falar também sobre alguns outros assuntos aqui interessantes que estão aí viralizando nas redes sociais. Peço que você fique até o final do vídeo, mas antes, se você não for inscrito ainda no canal, se inscreva aí. Deixa aí também o seu like. Não esqueça de acionar o sininho das notificações, tá, pessoal? Porque o YouTube ele está desinscrevendo as pessoas, não está entregando o vídeo para as pessoas, então não esqueça de acionar ali o sininho das notificações para que você seja notificado de novos vídeos que eu venha postar aqui no canal. Não esqueça também de fazer o seu comentário e de compartilhar com mais pessoas. Quero começar aqui, pessoal, mostrando esta notícia aqui do Globo. Após campanha bolsonarista, o Conselho Federal de Medicina elege candidato anti-Lula, autor de parecer contra aborto e médica que festejou o 8 de janeiro. Olha como é que é o título, como que é sacana o título dessa matéria da Globo. Mas vindo da Globo a gente não pode esperar outra coisa, né? A Globo realmente é um lixo. Então, após uma campanha bolsonarista, dentro do Conselho Federal de Medicina, né? O Conselho Federal de Medicina elegeu um candidato anti-Lula. Que absurdo. Como assim eleger um candidato de direita, né? Extrema-direita, né? A perigosa extrema-direita. O cara é autor de um parecer contra tirar a vida das crianças. Que absurdo, né, também, né? Ele deveria apoiar tirar a vida das crianças. Ele, como médico, ele faz um juramento ali para proteger a vida, mas ele tinha que ser um médico abortista. E a médica que festejou o 8 de janeiro. Nossa, que absurdo também, né? Que foi o pior crime já acontecido aqui na nossa república. Pior crime. Teve gente ali que pintou ali, escreveu, perdeu mané de batom ali na estátua, foi condenado a 14 anos de cadeia. Tem senhorinhas condenadas a 17 anos. Sendo que a vida inteira o PT fez isso. O PT fez coisa muito pior, aliás. E nunca ninguém foi chamado de terrorista e condenado a 17 anos de cadeia. Mas tudo bem. E aí, então, né? A Globo, então, segundo a Globo, se você for de direita, você não pode assumir nada na sociedade. Você não pode assumir. Onde já se viu você ter espaço na sociedade, se você é um bolsonarista, você tem que ser eliminado. Não pode. Onde já se viu. E aí, né, você vê aqui esse perfil aqui, Lana de Holanda Pelech. Não sei se é um homem, se é uma mulher, se identifica aqui como queer e diz que é ativista de direitos humanos. Aí esse perfil aqui fala o seguinte, gente, os médicos do Brasil decidiram manter o Conselho Federal de Medicina como um braço da extrema-direita. Um braço da extrema-direita porque eles elegeram ali o candidato para ser o presidente do Conselho Federal de Medicina, um cara que é de direita. Mas esse pessoal não fala tanto em a gente respeitar as instituições, não é isso? Respeitar a democracia. E aí, quando você tem uma eleição dentro de um Conselho Federal de Medicina que elege democraticamente um dos candidatos, aí não pode porque o cara é de direita, que espécie de democracia é essa? A gente sabe muito bem a democracia que esse pessoal da extrema esquerda defende, né? Basta olhar agora aí o Celso Amorim e o Lula abraçadinho com o Maduro,
apoiando aí o Maduro nessa fraude das eleições venezuelanas. É essa a democracia que essa gente defende. E ficam aí arrotando o tempo todo a palavra democracia. O Lula agora está querendo formar uma frente no mundo aí da extrema esquerda em defesa da democracia contra a extrema direita no mundo. Possivelmente visando lá a eleição do Trump nos Estados Unidos. Então essa gente aí vive defendendo a democracia, mas na prática a gente vê muito bem o que eles defendem. Então não pode ter ali o cara da direita eleito para o Conselho Federal de Medicina, porque é um absurdo não ser de esquerda. Como diz o Aloysio Nunes, né? Esquerda é democracia. E direita não, né? Direita nunca defende a democracia, só a esquerda. Aí nós temos aqui, pessoal, um outro assunto, falando agora das Olimpíadas. O que acontece? Eu até fiz um vídeo falando ontem, né? Sobre a questão da taxação lá da premiação dos atletas. Os atletas, eles sempre foram taxados. Ninguém está dizendo aqui que foi o Lula que criou, foi o Haddad que criou essa taxação. Não. Essa taxação sempre existiu. Os atletas recebem a premiação e são taxados. Paga ali 27,5%, dependendo do valor, até 27,5% de imposto. Isso aí faz tempo. E aí começou o pessoal a fazer memes sobre o Haddad, o taxade, e o governo sentiu muito e começou a mentir. Inclusive colocou o site da Receita Federal para dizer que não, que eles não seriam taxados, que não existe isso de taxação. E é uma mentira porque eles realmente são taxados. E não foi o taxade que inventou isso, como eu disse. E aí o que o governo fez? O governo sentiu demais. E já tinha lá no Congresso, teve deputados ali que apresentaram um projeto de lei para isentar, então, os atletas olímpicos, isentar eles dessa premiação de pagar impostos, tá? O que o governo fez, então, depois de toda a celeuma que virou e mais memes do taxade? O governo, então, baixou uma medida provisória se antecipando ao que está lá no Congresso Nacional. Ele se antecipou e, através de uma medida provisória, ele deu essa isenção. Agora, para dizer, aí, eu estou dizendo que eles não vão ser isentos, mas ele baixou a medida provisória ontem. E aí nós temos aqui a Janja da Silva, né? A Janja da Silva, a primeira cuidadora aqui, dizendo o seguinte: aqui não tem fake news. Não tem fake news. Até ontem era fake news porque realmente ia taxar, né? Mas aí agora ele baixou a medida provisória e não é mais fake news. O governo do presidente Lula é isso, tem incentivo ao esporte, respeito e valorização aos nossos atletas, momento histórico e mais uma vitória para os medalhistas olímpicos do Brasil. E ela posta aqui, ela retuita, né, uma postagem do Lula, dizendo que pela primeira vez na história o governo federal vai isentar os nossos atletas medalhistas dos impostos sobre os prêmios que receberão pela conquista de medalhas em Olimpíadas e Paralimpíadas. Eu imagino o tanto que o governo federal está sentindo, né? Principalmente o taxade de perdoar, deixar de receber esse dinheirinho aí, né? Porque eles estavam de olho na taxação já da premiação dos atletas. Mas aí, como a coisa viralizou demais e virou um monte de meme novamente, o governo resolveu baixar essa medida provisória para dizer que era uma fake news. Até ontem era fake news, agora não, agora é verdade porque o governo realmente vai isentar através de uma medida provisória. É brincadeira esse governo, né? Agora vamos falar, pessoal, sobre o assunto principal aqui do vídeo, que é o relógio do Lula e as joias do Bolsonaro, que o principal de tudo é a joia do Bolsonaro, né? Se fosse questão de relógio do Lula, a preocupação tinha se dado muito antes, porque o Lula tem esse relógio desde 2005. Então, o que importa aqui não é o relógio do Lula, o que importa aqui é as joias do Bolsonaro, que ele tem que ir para a cadeia porque ele é um ladrão de joias, né? Ele é um ladrão de joias. E aí nós temos aqui no Estadão a seguinte notícia: o Tribunal de Contas da União muda entendimento, livra Lula de devolver o relógio de R$60 mil e firma tese a favor de Bolsonaro. Por que firmou a tese a favor do Bolsonaro? Porque como assim que o TCU, o Tribunal de Contas, vai ter um entendimento que o Lula não precisa devolver o relógio e que as joias do Bolsonaro ele tem que devolver? Assim como ele já devolveu, né? Eu espero que o Tribunal de Contas agora devolva as joias do Bolsonaro para ele fazer o que ele quiser com elas, inclusive vender. Porque o Bolsonaro não gosta de usar essas coisas de luxo, relógio de luxo. O Lula gosta. O Lula é o pai dos pobres, mas ele adora usar um reloginho, um Piaget no braço. Eu não sei nem o nome das marcas lá do relógio, parece que é Chartier, alguma coisa assim, o relógio que está em questão aqui, que ele recebeu lá do então presidente francês. O pai dos pobres adora um luxo. Já o Bolsonaro gosta de usar aquele reloginho Cássio lá de borracha, né? E então ele vai vender.
e ele vai ter que pegar de volta as joias que pertencem a ele. E vai ter que devolver, o TCU vai ter que devolver essas joias para o Bolsonaro. E aí nós vemos aqui a Malu Gaspar, né? Ala bolsonarista do Tribunal de Contas da União, quer livrar Lula de devolver o relógio Cartier, tá? É um Cartier, recebido de presente. É uma ala bolsonarista que está beneficiando o Lula, para o Lula não devolver o relógio. Mas por quê? Se beneficiasse apenas o Lula, aí a Malu Gaspar, esse pessoal da grande mídia todinha aí, o pessoal da extrema esquerda, ia aplaudir, ia bater palma. Mas como vai beneficiar o Lula, mas vai também beneficiar o Bolsonaro, porque não vai ter como fazer um malabarismo para dizer, não, esse caso do Lula aqui é diferente, apesar que eles estão tentando, eu vou mostrar para vocês aqui. Eles estão tentando dizer que o caso do Lula é uma coisa e o caso do Bolsonaro é outra. E o Bolsonaro tem que ser punido pelo roubo das joias. Essa turma não tem vergonha na cara, eles são um bando de cara de pau. Mas aí agora tem uma ala bolsonarista lá no TCU que está beneficiando o Lula, visando beneficiar, na verdade, o Bolsonaro. E aí, para dizer que, para mostrar para vocês que eles estão tentando diferenciar um caso do outro, para dizer, o TCU liberou o Lula de ficar com o relógio, mas o Bolsonaro não pode, porque o caso do Bolsonaro é diferente, eu vou mostrar o que diz aqui a Vera Magalhães. Entenda, como diz a Miriam Leitão. Óbvio que o relógio do Lula tinha de ser devolvido também. Não tem sentido um chefe de Estado pegar para si um item que é doado para o patrimônio. Mas o caso do Bolsonaro tem um tanto de outras implicações que difere completamente desse. Tem a tentativa de entrar no país sem declarar os itens, na mochila de um assessor, tem aquela insistência por parte dele, do Mauro Cid, de todos, de que deveriam ser enviados para o Bolsonaro e para a primeira-dama as joias entregues pelo governo da Arábia Saudita. Tem a venda posterior dos itens no exterior de uma maneira absolutamente escamoteada. A recompra desses itens quando o assunto ganhou as páginas da imprensa. Então, a comparação, ela para por aí. Até porque tem a resolução de 2016 e a PF concluiu e relatou o inquérito do Bolsonaro antes do julgamento desse caso do relógio do Lula. Então, a vinculação é só uma estratégia dos bolsonaristas. É só uma estratégia dos bolsonaristas, né? Então, a Vera Magalhães, segundo ela, é totalmente diferente, né? O que a Vera Magalhães não fala aqui é que, se as joias, elas são da União, e o Bolsonaro teria trazido elas de forma irregular, o que teria que acontecer? Então, a Receita teria que cobrar impostos sobre essas joias que estavam entrando no país. Como as joias eram de propriedade da União, segundo todo o consórcio aí, todo o pessoal da extrema esquerda, quem tinha que pagar esses impostos? O Bolsonaro, pessoa física, ou a União? É lógico que seria, então, a União. A União tinha que pagar os impostos das joias que estavam entrando no Brasil. Tá, a União pagou esses impostos? Não sei se pagou ou não. Cobraram esses impostos do Bolsonaro? Se cobraram, as joias são do Bolsonaro. Mas aí agora o entendimento é de que presentes personalíssimos não precisam ser devolvidos. E a Vera Magalhães disse aqui no início da fala dela aqui que o Lula tinha que ter devolvido o relógio. O Lula tinha que ter devolvido, apesar de que são casos diferentes. O caso do Bolsonaro, o Bolsonaro tentou vender. Tá, mas o Lula está usando. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Se é seu, você faz daquele bem o que você quer. O Lula preferiu usar, porque ele gosta de ostentar um relógio caro no braço dele. O Bolsonaro decidiu vender, pegou, recuperou essas joias, devolveu. O Bolsonaro devolveu as joias para o Tribunal de Contas. O Lula não devolveu. Mas o errado é o Bolsonaro. E onde já se viu o TCU ter um entendimento desse que vai beneficiar o Bolsonaro, não é isso? A Folha de São Paulo diz o seguinte, grupo jurídico diz que decisão do TCU é uma vergonha e quer equiparar situações distintas. Então, segundo o grupo Prerrogativas, que é um grupo de advogados do PT, um bando de petistas, esse grupo jurídico aqui, que a Folha de São Paulo não cita o nome, esse grupo Prerrogativas diz que a decisão do Lula não precisar devolver o relógio é uma vergonha, que o Lula tinha que devolver, o TCU tinha que ter obrigado o Lula a devolver o relógio. Onde já se viu o Lula ficar com esse relógio? Não está vendo que vai beneficiar o Bolsonaro? Então, o grupo Prerrogativas deve recorrer dessa decisão aí e obrigar o Lula a devolver o relógio. Mas por que o Lula não devolveu o relógio até hoje, né? Que coisa estranha, né? Se o Lula acha que ele deveria devolver esse relógio, ele já teve quase 20 anos para fazer isso e não fez. Na CNN, após decisão do Tribunal de Contas,
Lula avalia devolver o relógio que ganhou da França em 2005. Ele não já teve tempo suficiente, são 19 anos que ele está com o relógio, ele não teve tempo de devolver ainda. Por que ele levou o relógio? Por que ele não devolveu para a União, para o patrimônio público? 19 anos. Mas aí agora tem uma decisão do Tribunal de Contas que pode beneficiar o Bolsonaro, o Lula está avaliando devolver o relógio, abrir mão. Será que ele vai devolver todos os 11 containers que ele levou também de presente? Ele mesmo fala que levou até trono que ele tinha ganhado, ou o trono também é um presente personalíssimo? Parece que até o crucifixo lá que o Aleijadinho tinha feito, o Lula tinha levado, saiu na Veja isso daí, essa matéria. Mas aí tá tudo bem, aí não é roubo de patrimônio público, aí tá tranquilo, Aqui na Folha de São Paulo, ó, Lula se diz usado pelo Tribunal de Contas da União para inocentar Bolsonaro e afirma que quer devolver o relógio. Eu quero devolver o meu relógio. Eu quero devolver porque o Bolsonaro também tem que devolver a joia, ele é ladrão de joia. Mas o Lula não é ladrão de relógio, né? Ele está há 19 anos com o relógio, mas ele não é ladrão de relógio. O Bolsonaro pegou as joias que ele ganhou também, e agora em 2022, se não me engano, mas ele é um ladrão de joias. Já devolveu, inclusive, está lá no TCU, não está mais com o Bolsonaro. O Lula está lá de posse do patrimônio e ele não é um ladrão de relógio. E não é só um relógio, não. O Lula mesmo, naquele vídeo que ele fala dos presentes que ele ganhou, ele fala que são vários relógios que ele ganhou. Vários. Será que ele vai devolver todos? Será que o Lula está disposto a devolver todos os presentes que ele levou para casa? É lógico que não. É lógico que não. Até porque vai ter muitos que ele nem tem mais, que ele já deu destino para eles. O Lula, do PT, esse bando de ladrão, vim falar agora que eles são honestos. 19 anos que ele está de posse do relógio, até hoje não devolveu e agora vem falar que quer devolver. Então, meus amigos, o que acontece? O Tribunal de Contas agora vai ter que ter o mesmo entendimento para o Bolsonaro, ou então vai ficar uma coisa muito esquisita, né? Vai deixar escancarado que se trata de uma ditadura que persegue opositores mesmo. Porque não tem lógica nenhuma você tratar dois casos semelhantes de forma distinta. Não tem como. Então eles vão ter que devolver as joias do Bolsonaro para o Bolsonaro fazer delas o que ele quiser. Ou então nós não temos mais nenhum resquício de democracia nessa jossa aqui. É difícil a gente falar, né? Até porque nós já temos aqui decisões aí que mostram que nós não estamos mais numa democracia plena. A democracia aqui ela é relativa, como diz o próprio Lula, que está aí abraçado aí com o Maduro, né? Abraçado com o Maduro. Que está comprovada a fraude lá nas eleições e ele abraçadinho com o Maduro. Então, esse pessoal da extrema esquerda é um bando de hipócritas que vive falando na palavra democracia, mas quando tem uma decisão de um Tribunal de Contas, por exemplo, que é uma instituição que eles falam que tem que ser respeitada as instituições, ele vem falar que é uma ala bolsonarista que está tentando beneficiar o Bolsonaro, não respeita as instituições. Cadê o respeito às decisões das instituições, né? Aí tem só quando favorece a eles, aí eles ficam quietinhos aplaudindo e não aceita que o outro lado reclame. Mas quando a decisão que está beneficiando o Lula e que pode beneficiar o Bolsonaro, não, aí não pode, porque aí é um absurdo. Você querer equiparar as duas situações, onde já se viu falar que o Lula é igual ao Bolsonaro, né? O Lula ganhou uns relógios, o Bolsonaro ganhou umas joias, é muito mais caro. Então não pode equiparar. Para você ver como é que é o funcionamento das instituições aqui no Brasil, né? Eles querem dar tratamento diferenciado para casos semelhantes e chamam isso de democracia. Então, pessoal, eu peço a vocês que observem se já está inscrito, se não tiver, clique aí no botão inscrever-se, se inscreva, deixe aí seu like, faça seus comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.